Vamos. Você Bora tá lá. ao vivo. Então, peraí, deixa eu entrar na minha página aqui, deixa eu ver como é que tá isso aparecendo. Teoricamente, a gente tá ao vivo mesmo. Agora acabei de entrar aqui na página. Então, estamos ao vivo agora, né? Ainda não começou 2 horas exatamente. Aí a gente sabe quem tá assistindo? Não tem ninguém assistindo. Tá aqui, ó. Interessante isso, eu tô me acostumando. Diferente. Como é que você tem feito, assim? Tipo, tu começa na hora exata ou tu espera, sei lá... Eu já começo e aí já vamos conversando. Agora você que sabe aí como é que você quiser fazer. É a primeira vez que eu tô fazendo essa live gravada, ao vivo, aliás. Normalmente eu converso com as pessoas gravado e depois a gente posta, mas é estranho estar ao vivo, né? Você já se acostumou, você já tá... Quantas entrevistas? Conta um pouco desse canal que você fez, como é que foi a ideia? Você já fez milhares de entrevistas, tá difícil acompanhar. Conta um É. pouco. Não, começou com uma ideia de fazer alguns vídeos sobre alguns temas que pudessem interessar inicialmente meus alunos. Então, comecei fazendo pequenos vídeos, que eu sou professor da Universidade do Estado do Amapá, a gente interrompeu as atividades presenciais, e aí eu vim para São Paulo, né? Faz 3 meses que eu estou aqui. Já nem sei mais exatamente quanto tempo, mas eu acho que é mais ou menos isso. Mas você E é de São Paulo e foi pro... eu sou de Foi São da... Paulo e dou aula em Macapá, né? E de filosofia, né? Lá tem um curso na UEAP de licenciatura em filosofia. E daí, com a pandemia, a gente tinha acabado de começar o curso, eu acho que eu dei 1 ou 2 aulas só. Quer dizer, 1 ou 2 semanas de aula, né? Eu tinha preparado lá o curso e tudo, e a gente ouvia falar que tinha o surto de coronavírus na China, né? Que estava chegando na Europa já nessa época, e de repente chegou em São Paulo, né? E aí a gente já sabia então que ia chegar no norte, né? E lá a estrutura de saúde é muito precária, e eles estão sofrendo muito, né? Lá no norte com isso, o Amapá, o Amazonas, né? E assim, a gente fez uma reunião decidindo interromper as atividades e ninguém sabia como ia ser depois. A gente só interrompeu e, né, cada professor foi, né, para sua cidade natal, onde está a família e tudo. Alguns ficaram lá. E eu vim para São Paulo, né, aqui onde mora minha mãe, meu pai. Estou aqui na casa da minha mãe já desde que eu cheguei. Eu saí de casa poucas vezes. E aí resolvi, para me comunicar com os alunos, né? A gente tem um grupo de estudos, mas também resolvi fazer um canal, porque o grupo é restrito, né? Tem aquele horário que a gente se reúne, né? Então, depois, eu não gosto de gravar as atividades do grupo, né? Porque só é entre nós. E eu resolvi fazer algumas aulas para um público que pudesse ser os meus alunos, mas também qualquer outra pessoa que quisesse assistir. Eu fiz uns 8 vídeos assim, com o autor que eu estudei, né? Eu estudei vários autores. Um deles é o Canguilhem, que foi eu dediquei minha tese a ele, e fiz alguns vídeos sobre o Canguilhem. Depois outros autores que eu escrevi artigos, né? Fiz vídeos também, o Alexandre Coiré, o Coiré, né? O Cavaillés, que é um autor que eu acho muito importante. Fiz também sobre o Foucault, não sei, o Foucault acho que eu não fiz. Foram esses que eu fiz uma série do Canguilhem que está interrompida, eu preciso retomar, e deixei no canal. Aí eu resolvi começar a conversar com os meus amigos, né? Que também defenderam teses e que estavam na mesma situação de aulas interrompidas. E o primeiro foi o Adriano Mergulhão, que inclusive a tese dele foi premiada lá na CAPES, né? Naquele prêmio anual. E é uma tese bem interessante sobre Heidegger e Cassirer, o debate que os dois tiveram em 29 em Davos sobre o que é o homem, né? E é uma leitura do Kant, que é um autor fundamental da filosofia contemporânea, moderna e contemporânea, né? E
E o Adriano foi o primeiro entrevistado, eu chamei ele para falar da tese e também sobre ensino de filosofia no Brasil. Ele trabalha, né, com ensino fundamental e médio, né? Aí conversamos, aí depois do Adriano, a Márcia Alves, que é uma amiga em comum, que trabalha o Cassiller na geografia. Então já começou a ficar de transdisciplinar, né, o canal, porque a Márcia já é da geografia, professora da UFMT, e trabalha com uma coisa muito interessante que ela chama de geografia das emoções, né? Ela não, tem outros, né, autores, mas enfim, ela trabalha nesse campo, e o autor referencial é o Cassiller. Aí falamos sobre isso, e depois ela também me chamou até para um podcast que ela faz, o Adriano também, né? Então, assim, até que nem eu estou aqui com você, eu fiz o meu e os outros me chamam, então eu gosto dessa questão de sempre estar em contato, aumentando cada vez mais, né, o público, as pessoas interessadas, né? Você tem o seu público, a Márcia tem o dela no podcast, eu tenho o meu que eu estou construindo no canal, e existem contatos, né, relações entre esses públicos todos, né? Eu acho isso bem enriquecedor, né? E depois da Márcia começaram outros, né? Continuaram outros. O Rubens José da Rocha, que aí é um outro amigo que estuda Fernando Pessoa, então já é outra relação da filosofia com a literatura, dessa vez. E aí depois desses três, que foram os primeiros, eu comecei a fazer outros contatos com amigos que eu tinha. Luiz Manuel Lopes, lá do Cariri, grande amigo. Fernando Sepp Jimbo, também do Cariri. E primeiro foram os amigos, né? Depois os amigos começaram a indicar para os seus amigos também. Alguns eram amigos em comum, outros eu não conhecia ainda. E aí começou, aí um vai falando para o outro e tudo mais, né? Então, eu primeiro postava uma a cada 2 dias, depois uma por dia, e depois o volume começou a crescer bastante, e aí eu ficava segurando essas entrevistas para postar uma por dia. Acontece que eu percebi que não fazia sentido ficar segurando essas entrevistas, porque cada pessoa que é entrevistada tem as pessoas que quer mostrar. Então, às vezes, leva 10 dias para sair, né? E eu não tenho por que ficar fazendo isso, até porque não é uma coisa que eu pensei como algo profissional, né? Então vamos fazer um programa todo dia às 10 da noite, ou 8 da noite, ou sei lá. Não, é uma coisa que eu estou fazendo durante esse período, né? Um período estranho, um período crítico em vários sentidos, e isso tem mobilizado o pensamento, tem mostrado, dando visibilidade para os pesquisadores e as pesquisadoras de filosofia e de outras áreas também, né? E por isso que eu fui de continuidade, né? E aí o volume cresceu bastante. Nesses 3 meses já foram, acho que, 150 entrevistas. E além dessas gravadas, eu também faço as lives, né? Depois eu comecei a fazer ao vivo, e percebi que ao vivo também tem as suas vantagens, e também tem algumas coisas que a entrevista gravada é mais legal. Aí depende, né, do qual vai ser o tema. Então, se a pessoa quer falar de um tema que é fechado, e quer fazer como se fosse uma aula, né, a pessoa prepara, tem gente que faz assim, né, e teve algumas aulas muito legais que estão no canal, né, por exemplo, a do Franz Fanon, que o Thiago Florencio preparou, né, uma fala, claro que ele não leu, né, mas você já vê que ele preparou uma fala e apresenta esse autor. Então tá lá no canal, quem quiser uma introdução ao Pele Negra Máscaras Brancas, né, então encontra isso lá no canal. Mas tem outros que já foi uma conversa mais livre, né, que foi legal também. Eu não tenho um formato que eu trabalho, né, então assim, cada uma é de um jeito, eu procuro respeitar o jeito de cada pessoa, o tempo também, né, tem gente que fala mais, gente que fala menos e tudo mais. E as lives, né, começaram, eu até esqueci agora qual foi a primeira live, lembrei, foi uma que eu fiz com 3 colegas, sobre o conceito de necropolítica. O Leonardo Ribeiro, que é um outro amigo que eu fiz nesse tempo, né, com essas lives e tal, com o canal, ele é professor em Fortaleza, e ele tem um livro que ele publicou já tem uns anos, uns 2 ou 3 anos, que é sobre neoliberalismo, necropolítica, questão do capitalismo e o Brasil, o capitalismo periférico e tudo mais. E aí ele fez umas repostagens desse livro no Facebook. Eu li, né? Eu já tinha contato com ele, e aí achei interessante fazer um debate, né? Falei, por que você não vem fazer um debate sobre esse livro no canal? E a gente chama mais algumas pessoas. Aí chamei o Luiz Manuel, que também estuda esses assuntos, né? E vários outros. Mandei o livro para ele, e também chamei o Jorge Vasconcelos, do Rio de Janeiro. Então fizemos uma live
4 pessoas, né, para discutir o livro do Léo, né, do Leonardo Ribeiro. Aí ele apresentou inicialmente as teses do livro e depois a gente debateu, o Jorge, o Luiz e eu, e foi ao vivo, então as pessoas puderam acompanhar. Primeiro eu fiz pelo Zoom, aí o Zoom eu fazia do Zoom para o OBS, do OBS para o YouTube, e tentei jogar no YouTube, no Face e no Instagram ao mesmo tempo, deu alguns problemas. Depois eu comecei a usar essa plataforma que a gente está usando aqui, StreamYard, né, que está sendo muito usada aí por essas várias mídias novas, né, jornalistas livres, mídia ninja, tem milhões aí. Abre o meu Facebook todo dia, de manhã à noite, tem lives, né, de várias ao mesmo tempo, e essa é uma plataforma que ela é bem fácil de usar e tudo. Deve ter outra, o pessoal fala Jitsi também, que eu nunca usei, mas dizem que também é boa. Ainda estou aprendendo, né? Tudo que eu aprendi foram nesses 3 meses, várias pessoas que eu fui consultando, né? O Reinaldo Fierbier é um colega também, que me ajudou muito com questão de equipamento, luz, né? Celular, tudo mais, microfone, essas coisinhas. Arrumar um pouco. Se vocês olharem no canal, o primeiro vídeo que eu fiz e esses últimos, vocês vão ver a diferença, né, da imagem, do som, e são coisas bem que pra gente que não é da área não sabe, né, mas que você não precisa investir dinheiro, você não precisa, quer um pouquinho, né, mas assim, com R$ 100 você já compra um bom microfone, um suporte para você colocar o notebook numa altura ideal, e você consegue, com a sua própria iluminação de casa, arrumar uma coisa ou outra, colocar uma luminária no lugar, ou então mudar a posição da câmera, e já muda tudo, né? Não precisa de uma câmera muito boa. Claro, se você quiser investir mais, vai ficando sempre melhor. Mas só com esses ajustes iniciais, já fica bem diferente, você já percebe, né, coisas que a gente que não está acostumado, né, não sabe. Então, foram vários amigos que me ajudaram, né? E principalmente os que me trazem as pessoas para serem entrevistadas, né? Então, o Luiz Manuel é um grande amigo, né? E alguns outros. Dicas do seu canal de coisas interessantes. Esse do Necropolítica, Neoliberalismo, eu não vi, não sabia que tinha rolado, já vou procurar lá. Que é um debate que a gente fez muito aqui também no canal, porque a gente tem um grupo de estudos que juntou pessoas de vários lugares, que antes era só da FRJ, e eu sou da FRJ, né? E aí juntou pessoas do Ceará, juntou pessoas de vários lugares, então a gente fez um grande grupo. E aí a gente começou a debater alguns livros, um deles foi da Andy Brown, e aí fala muito sobre o neoliberalismo. Então a gente postou também, a gente posta as reuniões do nosso grupo também no canal, para outras pessoas que quiserem ver o grupo, porque é ruim às vezes colocar muita gente no grupo, né? Que aí a gente não tem como debater assim, né, melhor para aquelas pessoas que estão ali. Então é legal que muitas vezes as pessoas se interessam de querer ver, mas não dá exatamente para todo mundo participar. Então, colocar na internet é legal por causa disso. Mas deixa então começar, como é que a gente faz assim aqui no canal, em relação às entrevistas, que são conversas. Então, vou meio que começar oficialmente, que eu perguntei do seu canal, mas então vamos começar como é que... Eu sempre pergunto para as pessoas para ela falar um pouco da trajetória delas. Então, tipo, como é que a filosofia entrou na sua vida? Como é que foi essa parte? Sabendo que agora, né, você é professor. O EAP? O EAP, O EAP. Então, você é mestre e doutor em filosofia da UFSCar e botei, né, criador do canal Conversações Filosóficas também. E depois que a gente postar no YouTube, posso colocar aqui a descrição, o link do canal. Então, as pessoas quiserem ver, consultar, tem milhares de indicações que você já falou do canal. Então, fala um pouco da sua trajetória na filosofia, né? Como é que você chegou na filosofia e as suas pesquisas, né? Como é que foi o seu caminho filosófico? Bom, então eu vou dizer assim que eu ainda estou a caminho da filosofia, né? A filosofia ela chegou na minha vida de várias formas diferentes e ainda acontecem esses encontros com a filosofia, né? Eu acho que a filosofia ela permanece sempre aberta, né? Então assim é muito difícil a gente falar que já está na filosofia, né? A gente está e não está sempre tentando elaborar as coisas filosoficamente, mas isso também é sempre insuficiente, sempre há mais elaborações a serem feitas, é um trabalho incessante, né? Mas assim, falando profissionalmente, né, o meu contato
com profissionais da filosofia já se deu logo no ensino fundamental, né, que foi um privilégio que eu tive, que eu sei que infelizmente poucas pessoas têm esse privilégio que eu tive, de ter tido uma professora de filosofia, formada em filosofia, na 7ª série, hoje o 8º ano, né, que foi a professora Vânia, do qual eu esqueci o sobrenome, e também não tenho mais contato com ela já há muitos anos. É uma coisa que eu lamento muito, né? Mas não sei mais onde anda a Vânia. Mas ela foi minha professora e falou de temas filosóficos como ética, política, amor, relacionamento, já desde dessa fase, né, da minha formação, né? E depois no ensino médio eu tive também filosofia, tive o professor Marlito, lá no Colégio Equipe, na escola da Vila também que eu estudei, tive filosofia também, a Vânia, inclusive, né, que era na escola da Vila, depois na Equipe o Marlito, que já falava de Nietzsche, de Spinoza, de afetos, enfim. Ou era uma Escola privada, sim. Interessante. Escolas privadas em São Paulo. Colocar no fundamental, normalmente é no ensino médio, quando a escola coloca, né? Que depois dessa medida provisória do Temer, né, que flexibilizou isso, muitas escolas tiraram, então é realmente diferente essa sua escola. Sim. E é uma coisa que a gente tem que lutar muito para que não se perca, que é o ensino de filosofia, artes, educação física e sociologia, né, em todas as etapas da formação, né, que é uma coisa muito importante, porque são essas disciplinas que fazem a relação entre todas as outras, né? E foi isso que eu percebi na filosofia, que a gente abordava temas, por exemplo, eu lembro agora de um tema que sempre me perturbou, e uma vez eu conversei com o meu professor de biologia sobre o que era a vida, né, e ele não sabia responder exatamente o que é a vida. Ele respondia, a vida se reduz a processos físicos e químicos, no fundo, né. Então, é uma coisa que eu ficava pensando, né, mas qual é a diferença, então, de um sistema orgânico, fisiológico, para um sistema físico-químico? Isso já com 13, 14 anos, porque a filosofia me fornecia elementos para pensar isso, né? Então, a vida não pode ser só limitada a uma reflexão biológica. E acabou que eu acabei defendendo uma tese justamente sobre esse assunto depois, né, no doutorado. Então, é uma questão que começa lá atrás e que eu ainda não esgotei, evidentemente, né, mas eu fiz uma tese pesquisando um autor que se dedicou a isso também, que é o Canguilhem, filósofo da biologia e médico, né. Então, é uma coisa que começa lá atrás, né. É interessante você falar isso, porque eu tenho entrevistado muitos psicanalistas, né? E aí a gente sempre fala que as teses, as pesquisas, elas sempre têm a ver com uma questão que é uma questão para aquela pessoa. Então, sempre é uma questão que você fica ali tentando resolver, falando justamente sobre aquilo que você não consegue explicar. Então, a gente tem que criar discurso para tentar explicar aquilo que nos incomoda, né? É aquela coisa meio do Heidegger, né? Tipo, o que faz você ser você é justamente o seu estranhamento, a sua angústia. Então, acho que o tema de pesquisa mostra um pouco essa característica assim, das pessoas. Com certeza. E outros temas vieram surgindo depois. Então, eu teve esse primeiro contato, aí depois eu acho que eu tentei escapar, mas não foi possível escapar da filosofia, porque eu acabei escolhendo um curso, né, aquela crise que a gente tem quando tem de escolher um curso superior, né, enfim, as pessoas que têm a oportunidade de fazerem, né, já logo quando terminam o ensino médio, né, um vestibular e já pensar em qual vai ser a faculdade, né, que eu sei que também é uma coisa para pessoas privilegiadas, né, no nosso país, que podem, enfim, estudar e se preparar para fazer quando tem 16, 17 anos, em vez de pensar em já trabalhar e trazer dinheiro para casa, podem pensar em estudar um curso, né, superior e que depois vai se transformar na sua profissão. E aí eu fiquei pensando o que eu poderia fazer, né? E eu tinha estudado música também muito tempo, desde os 12, 13 anos, na Universidade Livre de Música, que hoje se chama Centro de Estudos Musicais Tom Jobim, que é pública aqui em São Paulo, que eu nem sei se já foi extinta também, eu precisava até ver isso.
ela estava com alguns problemas aí de verba, talvez até tenha, ou se não foi extinta, foi bem reduzida a verba dela e tudo. Mas era um conservatório de música que permitia pessoas de qualquer idade, qualquer formação escolar de frequentar. Aí eu fiz um teste lá, passei e comecei a estudar música. E aí é um curso bem sério, que exigia muito, eram todas as tardes, né, 3, 4 horas por dia, teoria musical, né, enfim, vários aspectos da música, dos 12, 13 aos 16, né, 17 anos. Então eu estava querendo estudar música, prestei o vestibular na Unicamp para música popular violão. Acabou que eu, por uma série de motivos, optei por outro curso, que foi Direito. Então, assim, minha vida sempre foi bastante Não, mas heterogênea nas minhas escolhas. a gente que gosta de música e a gente ouve as pessoas, né, tocando e vê a pessoa tocando, e a gente acha assim, pô, eu vou conseguir fazer. Só que é um trabalho repetitivo, é um negócio que dedica, tipo, você fica o dia inteiro para tirar uma música, sabe? Tipo, meses e meses para aperfeiçoar para o seu. Realmente, eu realmente admiro muito quem se dedica a estudar música, porque quem já tentou tocar um instrumento sabe o quanto é difícil, quanto você tem que levar de tempo ali, né? Realmente é difícil. É muito difícil. E o violão, a gente tem outro privilégio no Brasil de ter tido Villa-Lobos como um compositor para violão, que é um instrumento que, enfim, quase todo mundo começa pelo violão, né? Agora, até chegar nas peças do Villa-Lobos, vai um bom tempo, como você falou. E eu, enfim, estava tentando tirar os estudos, né, de violão dele e tal. O primeiro é o único que eu consegui tirar, né? Mas eu continuo estudando um pouco ainda, sambas, né, essas coisas, eu tenho algumas criações minhas também, mas aí virou hobby a música e eu fui fazer direito, né? Então, já com 17 anos, entrei na faculdade de Direito, comecei no primeiro ano um pouco entusiasmado, o entusiasmo foi caindo no segundo, no terceiro ano entrei em crise, não queria mais aquele curso, acabei terminando o curso e advoguei 10 anos, mas já desde essa época eu decidi que eu não ia fazer disso a minha profissão, né, principal. Acabei advogando por necessidade mesmo e fui para a filosofia. Foi assim que eu voltei à filosofia, né? Então tive um professor que falou do Foucault, que eu já conhecia por nome e sabia alguma coisa, mas eu tive um professor que estudou o Foucault seriamente, que é o Márcio Alves da Fonseca, que é um dos grandes especialistas no Foucault no Brasil, e ele tem um doutorado que é Foucault e o Direito, que já está publicado em português e também na França, e que, enfim, ele faz esse trânsito entre Foucault e os estudos do direito, né, a partir do Viário Punir, mas outros textos também, a Sociedade Punitiva, Teorias e Instituições Penais, todos aqueles cursos, né, que o Foucault aborda o tema do direito, até, né, o nascimento da biopolítica, o direito sempre aparece de algum jeito ali, e o Márcio teve né, ele é companheiro da Salma, companheiro assim, não que ele seja, é amigo, né? Eles inclusive traduziram juntos a hermenêutica do sujeito, né? Uma tradução compartilhada dos dois. Eles trabalham juntos, né? Na PUC São Paulo. E traduziram também aquele opúsculo lá do Foucault sobre o Kant, na tese complementar de doutorado dele, né, que foi publicada depois, que tem um título Gênese e Estrutura da Antropologia de Kant, né, eles traduziram juntos. Então eu estudei com o Márcio no Direito e fui assistir cursos da Salma de ouvinte, né, sobre Foucault e outros autores que ela também trabalha, né, assisti cursos sobre o Merleau-Ponty, Guerrero e a leitura estrutural, né, e também o Peter Paupelbar, que é um especialista em Deleuze, trabalha outros assuntos também, Foucault também, né? Assisti esses cursos lá do pessoal da PUC, Raquel Gazola, que é especialista em estoicismo antigo. Comecei a assistir os cursos, né? Como ouvinte, a Maria Constança, que estuda o Rousseau. Então foi tudo que dava para assistir, né? Eu fiz meu curso de filosofia como ouvinte enquanto eu fazia direito oficialmente. E fiz amizades com os colegas da filosofia, e o legal da PUC São Paulo, está mudando, infelizmente, mas é que ela a gente chamava, né, a universidade particular mais pública de São Paulo, né,
porque por conta da tradição dela de resistência, talvez na ditadura, ela tem essa tradição que está se perdendo, né? Parece hoje um shopping center, mas eu vivi a transição disso, né? Então, assim, na minha época ainda tinha um resquício dessa PUC inclusiva, né? Permitia a inadimplência, coisa que hoje já não se permite mais, faziam acordos com os alunos, né? E tinha muitos bolsistas e coisa e tal. Então eu vivi o fim dessa época, né? E é assim que eu fui fazendo meu curso de filosofia, né? E li muito, sempre li muita coisa, e fiz meu TCC sobre Foucault, e minha iniciação científica sobre Deleuze e Guattari, o meu Platôs, né? Tentando encontrar ali uma crítica do direito. E assim, então foi o que eu encerrei, né? Depois eu terminei o curso de Direito, passei na OAB, fui advogar, e junto fiz meu projeto de mestrado na filosofia, que era para estudar o Foucault e a literatura, né, que era um assunto que me interessava demais. Até posso falar um pouco sobre isso, se você quiser, como é que foi meu projeto de mestrado. Aí entrei na UFSCar, que eu mandei o projeto lá, Universidade Federal de São Carlos, assim que eu entrei institucionalmente na filosofia. Fiz o mestrado, depois já fiz o doutorado, e depois, junto com o doutorado, eu dei aula na UFSCar como professor substituto. Depois que eu terminei o contrato, saiu a bolsa para o pós-doutorado, não, como é que chama? O doutorado de sanduíche. Aí eu fui lá para Paris estudar, né, no arquivo Canguilhem, também outro privilégio que eu tive. E depois voltei, e aí passei a dar aula na Universidade do Estado do Amapá, onde eu estou nesse momento também, né? Isso foi em abril do ano passado, que eu comecei lá no Amapá. Faz um ano, né, que eu estou vinculado ao EAP. Então, assim, para resumir, né, minha trajetória foi essa. Eu tenho um amigo que está lá também, fazia doutorado lá na FRJ, terminou agora, passou para o Amapá, mas acho que é federal lá, da Mapucesa, que orientando da Carolina, não sei se você conhece o pessoal aqui da FRJ. César, ele estuda lógica ou não? Estuda antiga. Sócrates. O acho Sócrates. Que talvez careca, não? Sei. Não. Não? Então não lembro, não. Legal que a filosofia nunca é, muitas vezes, a primeira escolha das pessoas, né? As pessoas vão fazer alguma outra coisa, tipo direito, aquelas profissões imperiais, né? Ou profissões mais clássicas, achando que, tipo, vou ser empregado, e depois a gente vê que a vida não pode ser só pensar essa questão, né? Que tem outras coisas pulsando ali que a gente acaba indo para outros lugares. E aí a filosofia volta e você conseguiu, então, assim, né? Ir para a filosofia, trabalhar com a filosofia e sair de vez do direito. Foi. Você conta um pouco mais sobre a sua pesquisa, exatamente, né? Tanto do mestrado quanto do doutorado, sua experiência lá fora, o que você desenvolveu, assim? Certo. Bom, então, vou falar mais sobre o mestrado, porque o doutorado foi um desdobramento, e aí eu mudei o autor e acabei chegando no Canguilhem, né? Mas sobre esse doutorado do Canguilhem, eu já falei várias vezes em lives, eu tenho essa playlist Canguilhem, né? Então eu vou falar brevemente do assunto, mas eu queria falar mais então sobre como que tudo começou, que é uma coisa que eu acho que eu nunca falei publicamente, né? Então talvez seja um momento para eu falar sobre isso. Até para mim vai ser bom, se você não se importar, né, de eu falar mais sobre o tema que foi o do mestrado. Até porque eu publiquei esse ano um artigo que é um resgate, né, do que eu fiz no mestrado. Eu defendi em 2013 esse mestrado, que é Foucault e a literatura, né? E depois o doutorado foi um desdobramento disso, como eu falei, mas acabou indo para outros caminhos, né? O autor mudou e tudo. E depois que eu terminei o doutorado, eu revi o meu mestrado e escrevi esse artigo. Então, é um artigo recente, né? Não é uma pesquisa que ficou lá para trás, é uma questão que ainda me incomoda, que está publicado na revista Aurora, da PUC do Paraná,
que tem o título Metamorfoses do Conceito de Literatura na Arqueologia de Foucault. E o mestrado chamava O Conceito de Literatura em Foucault. Eu tinha dado esse título, né, o Conceito de Literatura, até chamou a atenção da banca, né? Alguns gostaram, outros criticaram. Será que tem conceito, né, no Foucault? E eu defendo que a elaboração conceitual, né, nunca foi estranha ao pensamento Foucaultiano. Então, assim, se não há conceito num certo sentido, se a gente quiser pensar, por exemplo, o que o Kant define por conceito, né, ou seja, categorias do entendimento, né, são os conceitos puros, ou então os conceitos que são a aplicação dessas categorias ao empírico. Então, aí você tem conceitos que são fixos, cristalizados, né, ou conceito no sentido hegeliano, né, o Lebrun escreve a paciência do conceito, quer dizer, o conceito, a grande síntese especulativa de toda a meditação filosófica ocidental. Então, esse é o conceito. Não é nesse sentido que eu defendo que há conceitos, ou uma elaboração conceitual no Foucault, né? Mas em algum sentido, em outro sentido, que não esse, né, num sentido que eu defenderia talvez mais nietzschiano, a gente tem uma elaboração como fabricação, como invenção, como depuração, né, de conceitos. E eu tentei mostrar, né, que dos anos 50 aos anos 60, quer dizer, de 54 foi o primeiro texto que eu marquei, que é a Introdução a Binswanger, que o Foucault escreve uma introdução, né, um texto, o primeiro grande texto do Foucault, antes da História da Loucura, né, tem hoje o Foucault, qualquer nota de rodapé que ele escreveu, você encontra um doutorado a respeito, né, e inclusive esse texto de 54, né, tem muitos estudos já sobre o pré-Foucault, né, como se, enfim, uma brincadeira, mas enfim, antes da arqueologia do saber, né, esse Foucault mais fenomenólogo, mais próximo à psicologia, né, o jovem Foucault, se a gente quiser, ele tem muitos textos dessa época também, tem os cursos, tem as notas de alunos, tem nos arquivos lá, milhões de páginas que as pessoas se dedicam a estudar, trabalhos sérios, né, sobre isso. Até um amigo meu, Márcio Mioto, tem o doutorado sobre essa fase dos anos 50 do Foucault, e eu, né, marquei essa data aí, 54, como o primeiro texto em que aparece o tema da literatura no Foucault. Mas lá não é exatamente a literatura ainda, é a poesia. E é um texto sobre o Binswanger, que é um psicanalista que é conhecido pela Dasein-Análise, a síntese do Freud com Heidegger, né? E ele faz uma tentativa de interpretação dos sonhos que não é a do Freud, que tenta interpretar o sonho de uma forma, talvez até o conceito de interpretação se transforme ali, já não caiba mais falar em interpretação no sentido psicanalítico, mas ele busca dar ao sonho uma dimensão, né, que é existencial. E daí ele vai mobilizar todos aquela riquíssima construção conceitual do ser e tempo do Heidegger para interpretar não é o bom termo, né? Mas enfim, para fazer a análise, né? Análise sim dos sonhos, né? E o Foucault, em 54, o desconhecido então Michel Foucault apresenta um texto de 100 páginas para ser a introdução da tradução francesa desse livro, desse Dasein-analista suíço, Ludwig Binswanger. O Foucault escreve esse texto e, curiosamente, publicam, né, o texto que é maior que o ensaio de um autor desconhecido. Tamanha já era a habilidade com a escrita do Foucault. É uma escrita exuberante já desde esse texto, é um texto maravilhoso, e aparece lá o conceito de poesia. Ele começa com uma citação do René Char, que é um grande poeta francês, sobre o sonho e sobre o potencial do sonho, identificando sonho e poesia. E aí o Foucault já pratica ali um resquício do que vai ser depois a arqueologia. Quer dizer, ele tem um fôlego histórico de recuperação de textos e de marcar as épocas segundo as quais o sonho e a poesia aparecem como o lado noturno da razão.
Então já tem alguns temas lá que antecipam o que ele vai fazer na História da Loucura, né? Esse outro da razão, mas não é a arqueologia ainda, né? O Foucault ainda é fenomenólogo ali, claramente. Ele fala de Heidegger, ele usa os conceitos de existência, de autenticidade, todo o jargão heideggeriano nesse texto. E a partir de 54, né, começa a haver uma transformação dessa ideia de poesia, que depois vira literatura, e que depois o Foucault vai dedicar aí quase 30 artigos até As Palavras e as Coisas, em 66, em que a literatura, nesse grande livro, tem uma função predominante. Isso algumas pessoas perceberam, o Roberto Machado, entre nós, e lá fora muitos perceberam que a literatura ali ocupava um papel fundamental. Outros tantos deixaram esse aspecto de lado e preferiram priorizar a dimensão mais próxima de uma especulação epistemológica, né, da herança do Foucault com a epistemologia francesa, que daí foi o que eu me dediquei a estudar no doutorado, né? Mas no mestrado... Pergunta. Oi? Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse texto do Foucault que você está falando sobre esse prefácio, né, que ele acaba escrevendo, essa relação do sonho, poesia, como se dá essa construção? Como é que você olhou essa relação? Então, porque é importante essa pergunta, mas o que eu tentei investigar ali nesse momento é como que esse texto ele vai se transformar nos próximos. Ou seja, como que essa questão da relação entre sonho e poesia, o Foucault vai abandonar. Isso que me interessava. O movimento do pensamento do Foucault na construção do que eu chamei de um conceito de literatura. Né? Então, quer dizer, uma forma de pensar o que é a construção filosófica, né? A construção conceitual. Então, assim, nesse texto já há, de fato, como você percebeu, uma reflexão conceitual sobre a poesia e sobre o sonho. E o Foucault faz a relação entre os dois, né? O lado noturno do pensamento, o lado onírico do pensamento, né? Que são o oposto da razão esclarecida. Né? E essa que é a principal imagem que aparece, né? Então, para tentar responder sua pergunta. Pensando na história da sexualidade, por exemplo, quando ele vai falar sobre o sonho, então era por isso que eu estava querendo... Não, são coisas de pessoal do Artemidoro, lá no Cuidado de Si, né? São dois textos que criaram muita polêmica. Quando Foucault escreve sobre o Artemidoro, os que trabalham com psicanálise fizeram muitas críticas à forma como ele trabalha a relação que não aparece no texto, mas que está latente com a questão da sexualidade, e também recebeu críticas dos especialistas em Roma Antiga, né? Mas o Foucault, e certamente não era a questão dele, nem fazer uma exegese, enfim, do modelo romanista, latinista, como é feito, e também não reforçar as teses psicanalíticas. Ele estava fazendo outra coisa ali, né? Mas, enfim, a sua pergunta é interessante, caberia analisar, mas eu, né, se eu fosse fazer esse estudo que exigiria um fôlego enorme, né, porque um está em 54, o outro em 84, para a gente chegar uma possibilidade de analisar os dois, né, seria necessário fazer o movimento de transformação lento na própria obra do Foucault, que é imensa, para a gente entender o que se transformou da fase fenomenológica até o fim da vida em 84, mas é bem lembrada essa menção de que o tema é o mesmo, né? E isso acontece com outros temas também do Foucault, e foi isso que eu tentei mostrar do mestrado para o doutorado, né? Só que no doutorado eu mudei da literatura para a vida, que também é um tema que está desde 54, porque lá ele usa o conceito husserliano, antes de ser heideggeriano, né, de mundo da vida, que aparece no último Russell, em 36, naquele texto Crise das Ciências Europeias e Filosofia Transcendental, né? O
mestrado você se focou nos primeiros textos do Foucault, que analisou a literatura, mas não nos últimos textos que o Foucault dialoga com Arthur, esses autores, ou não? Últimos? Quais textos? Porque a relação com Arthur, ela aparece bastante na História da Loucura, e depois ele é bem reticente quando ele vai falar sobre esses autores, depois de 66, 67. Não que ele abandone, né, a reflexão sobre a literatura, mas ele passa a falar muito menos, né, perto do que ele havia falado na década de 60. E foi isso um dos temas também, eu posso até falar sobre isso. Não, era mais para entender que tipo de autores você relacionou de literatura com o Foucault e, assim, né, o que o Foucault levantou que você analisou da literatura, que eu acho que eu não entendi os autores, assim, da literatura que você pegou na aula. Então, é isso que eu tô tentando falar do recorte. O recorte começou em 54 e foi até 66, né? O que eu me preocupei em mostrar foi a transformação da elaboração sobre o que é a literatura. Esse é o principal ali, o que é literatura, né? E em 54, o Foucault ainda não explica a emergência da literatura em termos arqueológicos, né? Depois, em 66, e tem um caminho até lá, né? Então, texto por texto, eu tive que ler um por um, são mais de 30, para a gente entender a lenta transformação que o conceito de literatura adquire, assume na elaboração arqueológica. E como essa elaboração sobre o que é a literatura se articula com todas as demais que o Foucault pratica nesse período. Então ela vai se articular o problema da linguagem, que por sua vez se articula o problema do que é o homem, e por sua vez se articula o problema do que é a vida, do que é a morte, do que é a escrita. Todos os problemas caros à arqueologia se articulam com o problema da literatura. E a literatura, para ele, lá no meio da década de 60, né, o que é a literatura? O Foucault responde lá nas Palavras e as Coisas. A literatura é a experiência do pensamento ocidental no seu limite. A experiência de linguagem do pensamento ocidental moderno no seu limite. Esse é o conceito de literatura que aparece nas Palavras e as Coisas. Só que para a gente entender o que é esse conceito ali, tem várias formas. A minha, que eu tentei praticar, foi mostrando como que ele se transformou desde 54 até 66. Né? Então, como que no texto fenomenológico do Foucault de 54, não há ainda o conceito de literatura, porque ele não tem ele ainda não fez essa pesquisa arqueológica sobre a emergência do que seja essa experiência do fora e da relação do fora com o dentro, tratando especificamente do problema da linguagem. Ele ainda está pensando nos termos fenomenológicos em 54. Então, por isso que a literatura ali não é ainda, é a poesia que interessa, e a poesia como expressão do onírico, da noite do pensamento, né? E é ali que ele se aproxima dos românticos e faz uma arqueologia do sonho, né? Ou seja, do lado noturno da razão. E esse sonho, então, e a poesia estão identificados na introdução a Binswanger. Só que de 54 até o primeiro grande texto arqueológico, que é 61, algo se transformou. E eu tive que fazer a pesquisa sobre o que aconteceu nessa transformação. Né? Então aí tive de ler a História da Loucura, né, tentar encontrar ali as referências a autores literários, e ali o Arthur aparece, sobretudo no fim do texto, como o resgate da experiência trágica da loucura, que é o grande conceito desse livro, né, da História da Loucura, o conceito de experiência trágica. Porque ali ele faz, né, você deve se lembrar, que quando ele faz a história, né, da loucura, quando ele remonta ao Renascimento, ele mostra que há como se fossem duas tradições da loucura que já estariam desde o Renascimento. Uma que é uma tradição humanista, de Erasmo e tudo mais, que vão tentar enclausurar a loucura num discurso de razão. E a outra é a experiência trágica, dos limites da loucura. Essa é que nunca vai se perder e que depois vai reaparecer na literatura, que vai aparecer também nas artes, que vai aparecer em Van Gogh, vai aparecer
em autores, né, vários que ele cita no final, lá, não estou me recordando, o Marquês de Sade, né, estão vários da experiência trágica da loucura. Né? Então, essas duas, essa da clausura, depois vai se transformar na grande interdição e depois vai ser, enfim, vai ser o oposto dialético da loucura na idade, né, na idade moderna. Né? Esse texto suscitou milhões de comentários, né? O Derrida fez o dele, outros fizeram também suas críticas, e o próprio Foucault, e é isso que eu tentei mostrar, né? Texto a texto, ele vai reelaborando essas questões. E o problema da literatura, então, que aparece em 54 como poesia identificada ao sonho, numa terminologia fenomenológica, depois se transforma em experiência trágica, e daí a literatura vai ser, então, identificada essa experiência trágica na sua expressão moderna. Né? Então, quer dizer, o Foucault ele é bem claro em dizer, não há literatura no sentido moderno em outras épocas, nem na Idade Clássica, nem no Renascimento, nem na Idade Média, nem na Antiguidade. Né? Homero, para os gregos, não é literatura. Dante, para os medievais, não é literatura. Né? E para nós, ele é. Né? Mas para o antigo, era a própria expressão da cultura, né? Da sua relação da cidade com os deuses, né? Da memória oral, de tudo mais. Isso era poesia, né? Na Grécia Antiga. Claro, estou falando bem assim, né? Tem estudos e estudos sobre isso, a função da poesia e dos mitos entre os gregos, o Vernon pode ajudar, Detienne, todos os helenistas, mas enfim, a leitura que o Foucault faz é que, né, não se pode falar em literatura no sentido que a gente concebe hoje, para se referir ao modo como um grego compreendia a poesia, né, ou ao modo como um medieval, ou mesmo um autor do Renascimento, né? Pensa a literatura, Shakespeare, para ele, né, ele não está fazendo o que a gente concebe como literatura. Ou seja, vai haver um nascimento, uma emergência da literatura. O que eu tentei mostrar, essa é a tese clássica e conhecida do Foucault sobre literatura. Muitos já disseram isso, né? Tem um livro do Roberto Machado, Foucault, a Literatura e a Filosofia, que é importantíssimo para nós no Brasil, para compreendermos como Foucault compreende a literatura. O que eu tentei mostrar, um acréscimo que eu tentei fazer, é que de 54 a 66, o próprio conceito de literatura do Foucault se modifica e se transforma. Ou seja, foi efeito também de um trabalho, né, de um labor especulativo, né, desse autor. Né? Não só especulativo, claro, ele traz dos textos, mas existe uma reflexão filosófica também, por parte do Foucault e da obra dele, né, em cima desses textos, desses arquivos que ele traz e que ele constrói, e existe um arquivo literário também. Basta ver o número assombroso de textos que o Foucault dedicou aos autores literários. Eu tenho aqui uma lista, até você me pediu, eu tinha até separado aqui, sobre todos os autores que o Foucault comenta nesses anos, de 54 a 66. Então eu posso falar para você, né? O primeiro deles é o próprio Rousseau, nos escritos autobiográficos, né? Confissões, Rousseau, Juiz de Jean-Jacques, Diálogos, e o último livro do Rousseau, Os Devaneios de um Caminhante Solitário, os 3 textos autobiográficos que são escritos literários e não à toa foram utilizados pelos românticos posteriores. O romantismo alemão se nutriu muito, sobretudo, do último texto do Rousseau, Os Devaneios, né, que é um texto interrompido, inclusive. O romantismo alemão, né, o Foucault, em 54, como eu falei, Novalis, Schlegel e outros são lidos e comentados pelo Foucault. O Jean Laplanche tem um livro, que é um psicanalista, sobre Hölderlin, né, que é o romântico alemão, que o Foucault leu e comentou também. Então, também é um autor que o Foucault comenta. Né? O principal deles é o Raymond Roussel. Raymond Roussel é o autor ao qual Foucault dedica um livro inteiro, né, em 63. Então, isso também faz parte da minha pesquisa, né, mostrar de 54 é o grande texto sobre o sonho. Né? Depois, de 61, o grande texto sobre a loucura, e a literatura exerce um papel importante. Entre 61 e 63, alguns desses ensaios que eu mencionei. E em 63, o Foucault publica um livro inteiro dedicado a um autor literário, que é o Raymond Roussel, né? Que é um autor que, inclusive, não é muito conhecido, e o Foucault leu por entusiasmo, e, segundo ele, quem levou a esse autor foram os autores do Nouveau Roman,
O Nouveau Roman foi um movimento de literatos franceses, eles tinham uma revista, o Robbe-Grillet é o principal desses autores, né? Michel Bittor, Marguerite Sarraute, a Marguerite Duras também. Ela disse que nunca pertenceu ao movimento, mas costumam colocá-la junto a esses outros autores, né? Eles estavam experimentando a forma da escrita romanesca, tentando se contrapor ao engajamento sartreano, a uma certa forma de escrita, mostrando que a forma, né? Falei forma muitas vezes, né? Mas enfim, a forma da escrita era predominante na elaboração literária. E isso vai afetar bastante o Foucault. E a partir desses autores é que ele volta ao Raymond Roussel, que é um autor do 19, né, que foi lido já pelos surrealistas, enfim, é um autor importante, embora não seja tão conhecido. Foucault contribuiu para torná-lo mais conhecido. Então é um autor também que o Foucault escreveu várias vezes sobre ele, inclusive esse texto. Depois o Crébillon e Réveillon, são dois autores que têm lá uma atualização do Proust, também, atualização é um termo péssimo, né, mas enfim, são autores importantes que o Foucault leu, né, importantes para o Foucault, Rolf Italiander, Jorge Bataille. Aí esse é um dos grandes autores que influenciam o Foucault. Outros autores também influenciam o Derrida, né, o Achille Mbembe, o Bataille, o Jacques Lacan, ele influencia muita gente. O Foucault foi muito próximo do Bataille durante um tempo, e o Bataille morreu em 62 ou 3, eu não me recordo agora, e foi uma morte prematura, e ele tinha uma revista, que era a revista Critique, que existe até hoje, que ele fundou e foi editor dessa revista, e que vários autores escreveram lá, inclusive o Foucault, o Blanchot, o Bataille, o Derrida, todo mundo escreveu, Roland Barthes, né, escreveram nessa revista Critique, e quando o Bataille morre, Foucault dedica a esse autor um artigo que ele publica na Critique no ano posterior à morte dele, que tem o título Prefácio à Transgressão, que é um dos grandes textos sobre o Bataille, que faz uma leitura não só literária, mas também filosófica, colocando o problema da transgressão como uma forma de alternativa ao pensamento dialético, né, que é uma apropriação do Hegel, mas para além do Hegel, e que o Foucault faz essa leitura, então, né, para além da literatura, uma leitura filosófica do Bataille. Mas o Bataille tem romances também. Inclusive, ele publicou com pseudônimo aquele romance. Como é que é mesmo o nome? Sobre o olho, né? Não sei se é Ensaio do Olho, alguma coisa sobre o olho. Tem uma tradução para o português, que é um texto bem violento, né? E maravilhoso, que vai na tradição do Marquês de Sade, que é outro autor que o Foucault também estudou, né? Então o Bataille é um autor fundamental para História do Olho, lembrei agora, né? História do Olho e Madame Eduarda, são dois romances, né, do Bataille bastante interessantes, autor de o erotismo também, né, a literatura e o mal. Então a obra do Bataille é enorme, inclusive o Foucault, isso é um caso interessante também. A Gallimard, grande editora francesa, editou as obras completas do Bataille. O Foucault foi convidado a escrever o prefácio porque eles tinham medo de censura, olha só, por conta do conteúdo pornográfico que essa obra podia ter, né? E aí, com a chancela do Foucault, então eles acreditavam que essa obra poderia ter uma aceitação e que não fosse censurada. E o Foucault escreve um breve prefácio falando da importância filosófica da obra do Bataille. Roger Laporte, aliás, é um outro caso interessante. Eu levei anos para conseguir trazer o livrinho do Laporte para o Brasil, porque ele está esgotado e eu só conseguia comprar em sebos na França e não estava conseguindo fazer o frete. Eu só fui conseguir ler esse texto do Laporte, que é um texto maravilhoso que Foucault escreve sobre a questão da vigília e do entremeio entre noite e dia, né, que é um tema que me afeta muito, que é sobre esse texto do Laporte que se chama La Veille, né, que você pode traduzir por a vigília, ou o velar também, né, essa questão do velar, essa ideia de estar acordado, mas não totalmente, mas também não é o sonho, é mais próximo do devaneio, né, que é como se traduz o título do Rousseau, que é um tema que perturba toda essa elaboração sobre literatura do Foucault. E a literatura, ela vela o saber, ela não é nem a noite, mas também não é a claridade do dia, né?
é um pouco diferente, inclusive, da noção de clareira que aparece em Heidegger, né? Lichtung, não é a Lichtung, é algo próximo, mas não é exatamente. E o Blanchot talvez auxilie a entender a proximidade com o Heidegger e, ao mesmo tempo, a distância, né? Um outro, eu até vou falar do Blanchot, para mim, o autor fundamental de todos esses, né? O mais importante, se a gente quisesse cravar um. Como experiência da morte, né? Da morte do autor também. Isso. Agora, é obscuro esse lado, né, do romantismo, do Rousseau também, né? Esse livro que o Rousseau interrompe, né? Não é escrito até o final, né? É pesado isso também, né? Como é que você lidou com todas esses problemas da questão da literatura? Então, vamos chegar lá. Deixa eu só continuar aqui os autores, né? Vou falando deles, aí a gente tenta entender como é que chega. Mas eu acho um tema dificílimo de falar, porque é aquela questão do Schlegel, né? E é aquela questão meio difícil de falar, difícil de expressar, é difícil de escrever sobre isso. Então, eu acho dificílimo esse tema que você resolveu encarar. Essa questão do difícil de falar é isso mesmo, é o Beckett que diz, né? Não se pode falar e é por isso que se deve falar, né? Quer dizer, não é o Schlegel na cabeça, o Schlegel falando sobre esse impossível de dizer, essa questão que a gente fica falando, mas a gente nunca diz, o Blanchot também. Então, assim, é uma experiência limite, é uma experiência da morte. Eu acho dificílimo. Difícil de entender. Entender a gente entende, mas o difícil é depois a gente conseguir escrever, né? Estando nesse lugar de quem tem que escrever uma tese. Eu acho dificílimo escrever o que você não consegue falar, assim, não consegue dizer. Escrever é impossível, né? Mas não é só a escrita, né? A própria vida. E é por isso que eu saí da literatura para tentar compreender melhor a experiência da vida. É a experiência da vida, né? É uma experiência de demolição, como dizia o Fitzgerald, né? É uma experiência de morte a vida. É isso que é. Agora a questão é a resistência à morte, né? Então, a escrita é isso também, né? A escrita é uma experiência de morte na qual se prolonga o ato da morte, que é uma coisa que também está naquele volume das Mil e Uma Noites, outro livro que o Foucault comenta também, né? Cada vez que Sherazade narra um novo conto, ela interrompe a morte por mais uma noite, né? E a literatura é essa experiência, é a experiência de suspensão, né, de algo que é por vir, ou seja, ela é a presentificação do futuro, né, do porvir melhor do que do futuro. E isso se conecta com vários pensadores. O Nietzsche aparece aqui, o conceito de intempestivo, né? O intempestivo não é exatamente a antecipação do futuro, mas é a própria experiência do devir, né, do tornar-se algo que não se é no instante, né? Isso que o Nietzsche tenta apreender já na juventude, na extemporânea de 1874 ainda, né, o jovem Nietzsche, e que é um texto que acompanha o Foucault também mais longe, né, em 71 tem aquele texto dele sobre Nietzsche, e ele leva essa reflexão para a genealogia deslocada, transformada, com novos temas, com novas metodologias, mas é isso que eu tentei mostrar também, depois que eu terminei o meu mestrado, né, como que esse conceito de literatura, essa elaboração conceitual sobre o que é a literatura, se conecta à elaboração conceitual do que é a vida. E daí é um outro tema, que eu não queria falar tanto aqui, né, porque é um outro tema imenso, eu vou ficar horas falando, mas que já aparece em 54, que aparece imbricado ao problema da literatura, isso eu posso falar, como que a vida e morte se relaciona com a literatura até 66, e que depois desaparece a literatura, mas a vida, a reflexão sobre a vida continua. E depois de 70, biopolítica é ainda a questão da vida, né? É poder e a vida. E depois, em 80 e tantos, no fim, é de novo a questão da vida como obra de arte, né? A reflexão sobre a estética da existência é uma reflexão sobre a vida, né? E aí, depois de fazer todo esse trabalho, né, que eu acabei não concluindo, né? Enfim, existem outros autores que fizeram isso, que falaram sobre a vida. Eu acabei deixando de defender uma tese sobre isso para acabar defendendo uma tese sobre outro autor, que é fonte para o Foucault, que é o Georges Canguilhem, que também tem uma obra imensa,
menos conhecida no Brasil, menos frequentada. Caramba para fazer, e você foi arranjar um outro. E é isso, que por isso que eu falei, estamos sempre a caminho da filosofia, né? Encerrei a tese sobre o Canguilhem, mas junto com essa tese sobre o Canguilhem, eu escrevi sobre outros autores ainda, que eu deixei em apêndice, depois eu tirei do apêndice, e aí publiquei artigos. E estou publicando ainda, depois eu pretendo escrever um livro sobre estudos em epistemologia histórica e filosofia contemporânea, que vai ter lá 2 artigos sobre o Foucault, vai ter um artigo sobre o Bachelard, vai ter um artigo sobre o Poiré, vai ter um artigo sobre o Cavaillés, vai ter um artigo sobre a crítica do behaviorismo, que eu dei aula sobre isso na psicologia durante 2 semestres, estudei muito o Skinner e usei o Canguilhem para fazer uma crítica do behaviorismo radical, que é um artigo que está publicado, também vou pôr nesse livro, né? Então aí são vários autores que são importantes, né? Ali nessa época do século XX, 19 para o 20, e que o Foucault é um desses autores, isso que eu tentei mostrar, né, com uma particularidade, com uma obra própria, mas eu queria dar mais visibilidade também a esses outros, que são importantíssimos, né, e que às vezes são lidos em áreas muito específicas. Eu queria dar uma visão das relações que esses autores estabelecem, né. Agora, para a gente voltar aqui, se você quiser que eu continue falando dos autores que o Foucault escreveu sobre, lá nos anos 60, né, para tentar falar como que é a construção desse conceito de literatura, né, que eu falo, por que tem um conceito, né. Então, falei do Bataille, o Laporte, os autores da revista Tel Quel. A revista Tel Quel, que também existe até hoje, foi fundada pelo Philippe Soler, que é um autor literário, né? Tem romances, o Parque é um romance belíssimo e bem curto, tem tradução para o português, escreveu outros textos, e também o Foucault se aproximou desse grupo nos anos 60, e escreve na Tel Quel alguns desses artigos. Ele tem uma conferência entre esses autores, debate sobre a poesia e debate sobre o romance, e é muito interessante também ver esses textos, como que o Foucault está pensando com os literatos da sua época. Isso que é importante, ele está escrevendo junto com eles, nas revistas que eles publicam, que eles editam, no meio dos artigos. Então, se você pega uma edição da Tel Quel de 63, 4, 5, 6, da Nouvelle Revue Littéraire francesa, da Critique, você vai encontrar textos do Foucault lá no meio desses outros autores. E que isso tem que mostrar, é um movimento que o Foucault depois ele desaparece desse meio literário francês, parisiense. Você não vai encontrar mais os textos do Foucault nessas revistas depois de 67, 68. Isso quer dizer, tem uma militância pela literatura muito intensa durante 5, 6 anos, e depois ela desaparece. Quer dizer, uma experiência também aí, que eu tentei, o Machado já fala, outros também, mas que eu tentei mostrar, dar uma visão mais do que foi a experiência da arqueologia e da reflexão sobre a literatura no processo da arqueologia Foucaultiana, né? Então, a Tel Quel. O Nouveau Roman, que eu já falei, Robespierre e outros, Flaubert. Flaubert é um autor importantíssimo aqui. O Foucault diz que o Flaubert é o Manet da literatura. Todos conhecem o texto que Foucault escreveu sobre o Manet, né? Hoje ficou bem conhecido, um texto que o Foucault não publicou, né? É um texto que ele quis destruir, que ele disse que não estava pronto, mas que a gente conhece lá as provas, né? Que ele tem uma conferência, e ele situa o Manet como o autor fundamental da pintura moderna, porque ele teria sido aquele que inventou a ideia do quadro, né? A gente tem um espanto com essas formulações Foucaultianas às vezes, né? Ele diz que o Flaubert inventou o livro e que o Manet inventou o quadro, né? Quer dizer, então, que não tinha quadro, não tinha tela antes, né? Quer dizer que antes do Flaubert não tinha livro, quer dizer que antes da modernidade não tinha literatura, das coisas que o Foucault fala, né? Mas assim, no sentido que ele diz que o Manet inventa o quadro, né? Ele tem toda a razão, que é o quadro como objeto de obra de arte, né, que se compra, que depois se transforma em mercadoria, mas que para a arte tem uma autonomização, um processo de autonomização importante na construção da obra de arte,
né? Isso o Manet inventa, isso o Flaubert inventa, né? E aí o Flaubert, quando ele escreve o Madame Bovary, que é o grande romance dele, né? Ele inventa essa ideia de um livro que tem uma formulação própria, concisa, coesa em si mesmo, como objeto de obra literária. É disso que o Foucault está falando, né? O Flaubert é o autor que inventou isso. O problema é que o Foucault, depois, quando ele vai escrever sobre o outro autor, ele pode dizer algo parecido. E aí, então, há uma transformação, né? Não é só o Flaubert, é toda uma experiência. É já o Rousseau nos devaneios, né? É já o Marquês de Sade, como ele aparece nas Palavras e as Coisas, né? Então, assim, é já o Cervantes, se a gente quiser também, né? É uma experiência de nascimento da literatura que tem um múltiplo nascimento. Ela não é a expressão de um autor apenas, né? Então, todos esses autores, aí eu continuo aqui, o Pierre Klossowski, o Klossowski tem lá o Robert Sessoir, o romance dele, mas também tem todos os livros dele sobre Stade, sobre Nietzsche, Nietzsche, o Círculo Vicioso, que é dedicado ao Deleuze, e que o Foucault, numa entrevista, disse que foi o maior livro de filosofia que ele já leu, né? Então, quer dizer, o Nietzsche do Foucault é influenciado pelo Klossowski, pelo Bataille, pelo Blanchot nessa época, né? E também já tinha sido pelo Heidegger antes, né? O Nietzsche que o Foucault lê, ele é muito influenciado por esses autores literários, né? E que faz, na minha leitura, agora colocando, né, ele se diferenciar da leitura heideggeriana do Nietzsche. Esses autores literais, o Nietzsche do fragmento, o Nietzsche do eterno retorno, o Nietzsche da repetição, né, o Nietzsche do amor fati, não o Nietzsche da metafísica da vontade de potência, que é o que o Heidegger tentou dizer do Nietzsche, como se essa vontade fosse um conceito metafísico, né? E o Foucault, para mim, ele vai escrever contra essa leitura heideggeriana. Eu me defendi textualmente sobre isso, inclusive já podem criticar e tudo mais, mas é a minha forma de ler a relação do Foucault com o Heidegger. E sempre alguém lembra, né, que na última entrevista do Foucault, ele faz aquele elogio ao Heidegger, e eu reconheço que tem algo de Heidegger na reflexão Foucaultiana, mas não nesses termos. E acho que o texto dele sobre o Nietzsche, de 71, é uma posição contra o Heidegger também. Já escrevi sobre isso em outra ocasião, né, também. Enfim, são as minhas questões, né, se quem quiser discutir também. Esse artigo está disponível? Eu me interesso. Tá na revista Ipseitas, chama Genealogia da Aufklärung, Nietzsche, leitor de Kant e de Heidegger. Depois eu posso mandar o link, mas na minha página do academia.edu tem todos os meus artigos que eu publiquei, eu coloquei lá, e os que eu vier a publicar, eu ponho lá também. Tem já alguns artigos lá. O Klossowski também era um tradutor do latim, ele traduziu a Eneida do Virgílio, e o Foucault faz um comentário dessa grande tradução, né, da Eneida. Depois tem um livro do Richard sobre Mallarmé, que foi um crítico literário, o Foucault leu bastante, o Richard, né, e esse livro do Mallarmé influenciou o Foucault também, e o Foucault fala que ali o Richard está inaugurando, inclusive, uma outra forma de crítica literária. Isso é muito importante também. A relação que o Foucault estabelece não só com os autores literários, mas com os críticos da sua época. Roland Barthes é importante, esses da Critique que eu falei, e também o Richard deve ser incluído aí nessa lista de autores que o Foucault conhecia. Gerard Nerval, um texto bem curto, o Foucault escreve sobre o Nerval. Jean Thibaudot, também tem um artigo curto do Foucault sobre ele. Júlio Verne. Júlio Verne é um texto muito bonito do Foucault sobre a fábula, né, que eu gosto muito, sobre as maquinarias fantasmagóricas que o Verne é capaz de inventar e da relação da literatura com a ficção científica. E ele, lá nesse texto ele faz uma nivelação de níveis de narrativa muito interessante também. Então Foucault foi crítico literário nessa época. Né? Tem toda uma dimensão do pensamento dele aqui que os autores às vezes não conhecem, né, do Foucault. E o levantamento desses textos é muito interessante de ver que o Foucault lê os textos profundamente, cada um desses que ele comenta, e faz crítica literária, né, do mais alto nível. No Júlio Verne, isso ficou muito claro como ele é capaz de encontrar tecidos narrativos, níveis e você vê isso nos textos dele também. Né? Quando Foucault escreve, Foucault escritor, você percebe
uma habilidade, um domínio das construções narrativas, né, incríveis. Colocar uma grande cena no início de um livro, né, Vigiar e Punir começa com aquela cena, né, do suplício, As Palavras e as Coisas começa com a análise do quadro, nos cursos dele, né, começa falando do acasalamento dos elefantes, num curso, depois tem aquele lá sobre o final, sobre como que o imperador romano começa a criar aquela sala dele para fazer os julgamentos, em que no teto está pintado o dia do seu nascimento, na questão com a astrologia. E ele sempre dá um jeito de começar o curso com uma imagem genial, e depois ele vai construindo aula a aula, né? Ele começa o curso Governo de Si dos Outros, que vai falar sobre Grécia e Roma, com o texto do esclarecimento do Kant, né? Então, assim, ele é um exímio escritor, né? E você percebe que também é um exímio leitor de autores literários, com esses textos dos anos 60, né? Até chegar no Blanchot em 66. Mas quando o Breton morre, ele escreve ainda um comentário ao Breton, né, que o grande autor do surrealismo, o Brisset, que é um autor que ele tem aqueles 7... esqueci o título agora, mas que é um autor que inventa uma outra língua, ali é um autor abstruso, que o Foucault gostava, né? Inventa uma língua de gagueira, ali, o Deleuze escreve sobre ele também, além de textos em que o Foucault analisa o domínio literário como um todo, são vários também dessa época, né? Sobre a questão da linguagem como espaço, sobre a expressão em vários textos. E mais recentemente saíram ainda algumas entrevistas que o Foucault deu no período dos anos 60, e também tem nos arquivos os cursos que o Foucault deu em Uppsala, na Suécia, quando ele deu aula lá sobre literatura francesa, né, que ele estava na cadeira de literatura francesa, que o Georges Dumézil arrumou para ele, enquanto ele escrevia a História da Loucura, né, e ele dava aula de literatura francesa. Então lá ele pôde praticar esse lado dele de crítico literário, né, falando para um público não francês, apresentando a literatura francesa a esse público não francês. Quer dizer, é um lado do pensamento Foucaultiano, né, que é muito rico, né, que eu tentei estudar nesses anos, né, mas para além de todos esses textos esparsos, existe a grande formulação teórica, né, sobre a literatura, que, na minha opinião, aparece nas Palavras e as Coisas. E é aí que eu queria chegar. Né? Porque nas Palavras e as Coisas, e o que ele faz lá? Né? Ele simplesmente faz uma história dos 5 últimos séculos do pensamento ocidental e coloca a literatura num lugar privilegiado nessa história. A literatura, para ele, nesse período, e depois isso vai se transformar, né? É o lugar, é o não lugar, é o impensado dentro do pensamento, é o lugar do impensado dentro do pensamento, é aquilo que se coloca, a intrusão do fora no mais interior do pensamento ocidental. Quer dizer, ele tá atribuindo tudo à literatura ali. Né? A literatura, ela exerce o papel mais fundamental, né, do não fundado do pensamento ocidental. Né? A literatura ela tem um papel predominante ali, então, nas Palavras e as Coisas. Então, para além dos discursos de positividade, que vão construir o conceito de homem, né, para o saber ocidental moderno, que são o discurso da linguística, o discurso da economia política, o discurso da biologia, que vão criar essas ideias de vida, trabalho e linguagem, que são as ideias fundamentais para compreender o que é o homem, que criam o conceito de homem do saber ocidental. Para além disso, existe aquela escrita que vai abolir o homem, que é a literatura. A literatura é o lugar em que se pode abolir a experiência e que se faz com vida, que se faz com linguagem e que se faz com trabalho. Essa tríplice relação que ele estabelece, que é de onde vai surgir o homem, né? A literatura seria o contradiscurso construído pelo discurso ocidental, ele mesmo, e que se mostra, onde se mostra a possibilidade do desaparecimento possível desse discurso ele mesmo. E ele, Foucault, quer se situar também nesse limite com a sua escrita, né? Que ele não vai nomear de literária, mas em alguns textos, como um que o Roberto Machado encontrou e traduziu, que é uma conferência, 2 conferências, que está no apêndice do livrinho dele, Foucault, o grande livrinho dele, Foucault, a Literatura e a História, né?
desculpe, e a filosofia, Foucault, a literatura e a filosofia, tem lá uma conferência, 2 conferências, em que o Foucault fala o que é a filosofia, né? Então já chegou o momento da gente abolir essa distância entre filosofia, literatura e crítica literária e construir um discurso que se estabeleça na fronteira desses 3. E aí o Nietzsche é importante, todos os autores literários, todos esses que ele cita e que para ele fizeram isso, né, colocam para ele uma possibilidade na qual ele também quer se situar. E aí as palavras e as coisas seria esse contradiscurso também, na minha leitura, né, em que a literatura tem um papel predominante. Então o que eu tentei fazer no mestrado, né, foi basicamente isso, mostrar a experiência do conceito de literatura na obra Foucaultiana de 54 até 66, para mostrar que em 54 ela ainda não existe, existe poesia, sonho, imaginação, num vocabulário fenomenológico. Em 61, isso passa a aparecer numa relação com a experiência trágica, com o conceito de experiência trágica da loucura, que é o conceito fundamental ali, e que de 63, de 62 para 63, aí sim, quando ele escreve Raymond Roussel, a literatura vem para o primeiro plano da reflexão arqueológica. E vai ocupar esse primeiro plano até as palavras e as coisas. E daí, depois disso, vai desaparecer. E o último texto que ele escreve sobre o assunto, não por acaso, é o texto sobre o Blanchot, que eu falava, é o autor mais importante de todos esses, porque isso é o Blanchot, foi o Blanchot que disse isso, né? E aí, assim que eu encerrei isso, né, eu falei, depois eu fui escrever meu doutorado, né? Aí eu fiquei, mas o que teria para além, então, da literatura? Eu fiquei tentando, né, mas aí eu vou deixar isso para outra ocasião, né, questão com a vida, e por que eu cheguei no Canguilhem, e por que eu cheguei nesses outros autores. Mas só para encerrar, né, para não ficar solto, o Foucault ele tem essa grande habilidade de trabalhar com temas absolutamente distintos e encontrar uma coerência entre eles. Então, o Blanchot, que é um autor da literatura, o Canguilhem, que é um autor das ciências hard, né, das ciências da vida, o Hippolyte, que é o crítico do Hegel, o filósofo, né, que foi, e todos os outros que ele leu, né, ele encontra uma forma. Então, quer dizer, o Canguilhem, como fala da vida, e o Blanchot, quando fala da literatura, na obra do Foucault, eles aparecem como algo muito próximo. Porque, e aí um detalhe que às vezes as pessoas deixam de lado, mas que para mim é fundamental. Nesse mesmo ano de 63, o Foucault publica, além do Raymond Roussel, O Nascimento da Clínica. O Nascimento da Clínica é o livro do Foucault sobre a medicina. É o livro do Foucault mais próximo do Canguilhem. Muitos falam que mas a história da loucura foi orientada pelo Canguilhem. Na verdade, a história não é exatamente essa. O Foucault escreveu o livro sozinho, a pesquisa estava pronta, e o Foucault apresenta esse texto ao Hippolyte, e o Hippolyte diz, olha, o Canguilhem deve gostar desse manuscrito, vai conversar com o Canguilhem. E aí o Foucault apresenta o manuscrito ao Canguilhem, e é assim que o Canguilhem conhece o autor Foucault. E o Canguilhem se entusiasma com esse texto e submete a júri como defesa de tese, né? Mas não foi um trabalho de orientação. E depois que o Canguilhem e o Foucault se aproximam, né, 2 anos depois, aí o Foucault publica, aí sim, O Nascimento da Clínica, numa coleção que o Canguilhem organizava, né? Aí sim a gente tem um livro mais próximo, e é de fato o livro mais próximo do Foucault com relação ao Canguilhem. No entanto, há muitas divergências ali também, né? Que eu já tentei, na minha tese, eu tentei falar dessas divergências. O Foucault e o Canguilhem não são uma continuidade, são autores muito diferentes e que têm teorias, posições filosóficas, muito exagero, né? Mas diferentes, elas são diferentes, embora eles se aproximem no combate a inimigos que se colocam contra o que há de comum entre o que eles fazem, né? Como, por exemplo, os existencialistas franceses, e aí o Canguilhem defendeu as palavras e as coisas, né? Dos ataques do Sartre e dos seus discípulos, né? Então, assim, eles se colocam próximos, né? E eu tentei mostrar que há uma herança. O Foucault escreve no Fim da Vida sobre o Canguilhem, se vê próximo dessa tradição, mas também não é tudo a mesma coisa, né? Então é necessário fazer as distinções também. Mas aí só para dizer, 63 foi o ano que Foucault escreve 2 textos, um sobre literatura, outro sobre história sobre a medicina,
né? E eles têm uma relação. E essa relação vai ficar evidente lá nas Palavras e as Coisas, em que o Foucault coloca o surgimento da biologia, né? O que o Foucault faz ali? Ele mostra que a biologia moderna, a economia política moderna, a linguística moderna, todas as reflexões antropológicas, filosóficas sobre o homem, só foram possíveis quando a episteme surgiu, a episteme moderna surgiu. Essa episteme é também a condição de surgimento da literatura. Acontece que a literatura está numa posição diferente das demais empiricidades que uma episteme possibilita. E aí é por isso que a literatura, então, é esse grande contradiscurso, tal como ele lê na Arqueologia do Saber, nas Palavras e as Coisas, e por isso ela tem esse papel predominante, né? E aí o encontro dele com o Blanchot, nesse último ensaio, de 66 também, mesmo ano das Palavras e as Coisas, que é o pensamento do fora, La pensée du dehors. Dehors é de fora, né? Or é fora, então é difícil traduzir o pensamento do lado de fora, o pensamento do de fora. É o fora também, enfim, é difícil traduzir as coisas, né? Mas é isso, né? A literatura é o fora. Às vezes falam, mas não tem fora em Foucault. Eu concordo, não tem fora, né? Desde que se compreenda que o fora está dentro, ou seja, existe o fora como uma construção de interioridade, e aí vim várias dificuldades para compreender isso, e aí foi isso que me levou ao problema da subjetivação lá na estética da existência. Como é que o Foucault compreende a constituição do si, do sujeito, né, como experiência do fora, e a relação que essa experiência do fora de construção de si tem com a elaboração sobre o que ele fez sobre a literatura. Há, na minha visão, um deslocamento do problema literário desses textos arqueológicos para o problema da subjetivação dos textos finais, né? Que aí já não é mais um problema interno à linguagem, como é no caso da literatura, e daí vai se transformar em uma outra elaboração, né? Agora, se você quiser que eu fale um pouco da questão da vida e da morte, né, posso falar também. Mas aí fica aberto para outras perguntas que você queira fazer. Nossa, eu adoro essa parte do pensamento do fora, e eu traduzo como pensamento do fora, e lendo muito o texto do Deleuze também. Deleuze escreve, né, o livro do Foucault, e ele fala sobre essa experiência do fora, mas ao mesmo tempo é o dentro que está fora, e ao mesmo tempo como se cria o outro, né, o pensamento do fora, o pensamento do outro. E aí é bem interessante. E o incrível é como o Foucault ele consegue ler tanta coisa, né? A gente consegue... Tanta gente que estuda Foucault, eu conheço várias pessoas que estudam Foucault, cada um estudando uma parte do Foucault. Eu estudo Foucault falando dos antigos, então, assim, é um mundo de fontes, é um outro mundo de fontes. E aí, ouvindo você falando de literatura, eu falo assim, nossa, como o Foucault leu tanta coisa. E é um mundo de fontes de literatura também. E é incrível, né? Por isso que talvez tanta gente estude o Foucault, porque é possível ler o Foucault de diversas maneiras, diversas entradas, com diversas fontes, com diversos autores. E isso é tão rico, né? É tão legal poder conversar com você e poder ter essa perspectiva, talvez, da literatura, que talvez não seja muito a minha praia. E é muito bom, é muito enriquecedor. Agora, várias coisas que eu estou estudando fazem mais sentido. E eu já comecei a fazer várias relações, porque realmente a gente meio que estuda, né, nessas especializações muito fragmentado, né? Então, a gente estuda muito um recorte, e aí, às vezes, a gente perde a noção do todo. Então, é muito legal poder conversar com pessoas que estudam o mesmo autor que você, só que com uma outra perspectiva, com uma outra abordagem. E foi, assim, uma aula. E eu acho que você tem que voltar aqui no canal para falar sobre o Canguilhem, sobre essas outras coisas, que é um mundo também, né? Com certeza. Posso voltar, sim. Será um prazer voltar. Eu estou com esse projeto aí de 2 livros, na verdade. Um é a minha tese e o outro são esses outros artigos, né? Eu gostaria também de falar desses outros autores, como são o Poiré, o Cavaillés, que é um autor fundamental para o Foucault, inclusive. Simplesmente o Canguilhem diz que a arqueologia do Foucault foi antecipada em 20 anos pela filosofia do conceito que o Cavaillés desenvolvia nos anos 40, antes de ser perseguido, torturado e morto pela polícia franco-alemã no nazismo. Hã? A gente vai marcar outro dia para você, talvez até fazer alguns videozinhos menores para as pessoas poderem pegar essa ponto, essa questão, porque realmente é muito rico e são muitos autores. E a gente, assim, minha formação é de história, então esses autores como Poiré,
o Canguilhem. Eu tive aula de professores estudando, tipo, História das Ciências, que não era nada ligado à filosofia, né? E você vê que o Foucault, ele perpassa, né, tanto o campo da psiquiatria, toda uma leitura de médicos psiquiátricos, e aí vai para a antiguidade. Então, assim, é um autor que é impressionante a quantidade de lugares que ele consegue ir, de autores que ele relaciona, e ele sempre tenta conseguir fazer essa ponte, né, que você falou da literatura para outros lugares. É impressionante a capacidade que ele tem de mobilidade ali dentro, né? Com certeza, é impressionante. Olha, eu só tenho a agradecer, a gente já está chegando quase 1h30 de live, e eu peço então que você depois sugira temas assim que queira falar e volte aqui, porque realmente a gente estuda o mesmo autor, mas parece que é um desconhecido. É um desconhecido para mim, porque são muitos autores, e a gente, quando faz o nosso recorte, a gente pega as fontes que o Foucault cita, e aí você vai ler aquelas fontes, você leva 4 anos lendo aquela fonte e não acaba. Assim, Sim. e você gostaria de mais tempo, porque são muitas fontes, são muitos autores, e eu fico assim realmente impressionada com a capacidade que ele teve de ler tanta coisa, de relacionar tantos autores, e é muito legal poder conversar com gente que estuda outras coisas, né? Que às vezes a gente fica muito focado no nosso tema, e a gente não olha os temas das outras possibilidades, das outras pessoas, de outros períodos também, né? Quando você sai do seu recorte temporal e vai para outros períodos, você vê milhares de outras coisas que relacionam também. Eu gostei muito da conversa, só tenho a agradecer, Caio, e passo para suas considerações finais aí. Eu que agradeço, Priscila. Acho que o seu projeto é bastante interessante e também eu me vejo também no lado oposto aqui do que eu faço, né? Porque eu converso com as pessoas e aí eu só tento mobilizar as falas e fico no lugar de escuta. E aqui eu que estou falando, então eu estou me ouvindo aqui no que você diz, né? Eu me colocando no seu lugar também. E eu, bom, estou fazendo isso também, né? Então eu acho que é uma coisa bastante próxima do que você está fazendo, do que eu também estou tentando fazer. E eu acho muito legal essas redes, né? Essas conexões, que o seu público aí possa então se aproveitar das coisas que foram faladas aqui, né? E então também queria fazer o convite, quem quiser depois conhecer as conversações filosóficas, né? A gente tem conversado aí com bastante gente de vários cantos, vários lugares da filosofia também, e deixar o convite para você também aparecer nas conversações para falar da sua pesquisa quando quiser. Tá bom, foi ótimo, obrigadão, Caio, e a gente marca esses próximos encontros. Tá bom, obrigado, até mais.